Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Mande as suas sugestões de pauta para direito@ufn.edu.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Temos recebido vários e-mails com indicação de convidados, temas específicos, tudo relacionado ao mundo jurídico, porque como sempre faço questão de referir, este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita alegria, recebo o professor Paulo Trindade dos Santos, professor, doutor. Seja bem-vindo, professor. Prazer é meu, professor Cristiano. É uma alegria aqui estar e compartilhar um pouco das pesquisas que vem fazendo. E aí, e tratar ainda de um tema totalmente relevante da transformação mesmo do próprio Poder Judiciário dentro de si mesmo. O que dá para adiantar para o nosso telespectador a respeito disso, então, Paulo? Vamos começar justamente por aí. O que dá para falar sobre ativismo? O que está se estudando sobre isso hoje? Hoje o próprio Poder Judiciário quer, né, alocar, deixar o ouvinte sabedor do ativismo. Ativismo é a criação de direito a partir do Poder Judiciário. E aí a pergunta que se depreende disso: o Poder Judiciário transformou-se, adquire novas formas de ativismo dentro de si mesmo, ele se repensa, esse nosso Poder Judiciário se repensa? Essa é a pergunta para iniciar uma forma de debate, uma forma de discussão, né? Pois é. Agora, existe uma tradição na forma como se diz o direito, uma tradição que remonta 2, 3 séculos atrás. Nós já vivenciamos a fase de um liberalismo processual, depois uma fase de um socialismo processual. Nós já vivemos a fase do juiz meramente reprodutor do sentido da lei, depois de uma magistratura que se encontra na missão de implementar as políticas públicas estabelecidas pelos textos constitucionais. Qual é o papel do magistrado hoje, no século XXI, na tua concepção? Interessante, professor Cristiano. A inserção social, né, do magistrado é muito grande na sociedade contemporânea, exigindo novas posturas, e principalmente o processo civil, o processo penal, ele passa por uma transmutação, a qual eu chamo de neorrevisionismo, né? O senhor falou dessa liberalismo, socialismo, eu vejo uma profusão, uma mistura de todas dessas teorias para gerar dentro do processo diálogos em que as pessoas façam parte desse diálogo, coisa que a grande crítica tanto da teoria processual quanto das teorias constitucionais que absorveram o Poder Judiciário como grande centro do nosso sistema jurídico, grande centro de controle, não de produção, né, de direito, mas de controle, e passa a ter esse protagonismo a partir eu digo, das 3 grandes guerras, né, 2 quentes e uma fria. Após esse período, o judiciário tem essa aquisição constitucional e aí exige-se novas posturas do Poder Judiciário frente à própria instituição. Só que não pensava a sociedade, pensava a nível institucional. Nós com a cabeça lá nos séculos passados, e é uma crítica, né? E principalmente para nós que somos processualistas. E aí, esse judiciário hoje é premido, é necessariamente envolvido com as questões sociais, detendo ele responsabilidade social. E essa responsabilidade social não pode ser deixada de lado. E aí nasce dessa figura, dessas necessidades atuais de sociedade, da Constituição, nasce a relevância de o próprio Poder Judiciário se rever. E hoje ele vem se revendo, se repensando através das medidas estruturantes, né? Hoje, cada vez se fala mais da medida estruturante. A medida estruturante é esse novo ativismo. Para mim, um ativismo processual, em que escuta as partes, cria diálogo. Nós ainda temos um problema, né? No meio dessa aquisição de diálogo para o judiciário, que é o grande número de demandas, né? Demandas excessivas,
o autoritarismo judicial sendo quebrado também nesse mesmo sentido. Quanto mais demandas, mais grau recursal exige, mais recurso dessas decisões, pois elas se demonstram equivocadas, deslegitimadas, e aí faz-se repensar o próprio judiciário. E o judiciário vem olhando para as suas decisões, eu até tem um papel aqui, ela olha para esse papel, para essa decisão, como um papel. E será que realmente as partes querem essa decisão como um mero papel, ou procura-se, de modo assertivo, uma resposta? Porque nós, quando vamos procurar o Poder Judiciário, nós procuramos uma resposta. E aí, se tu for analisar questões como o que eu vou buscar antes, né? Como resolver os meus problemas? Eu procuro o judiciário ou outros meios para resolvê-los? Ainda procuro o judiciário como meio. Então, o judiciário, necessariamente, ele vem se repensando, graças a nós, graças ao grande número de advogados, à grande massa composta pela educação, né? A educação, ela é democrática, e ela, apesar das críticas que às vezes temos com essa educação massificada, ela passa a exigir novos contornos do judiciário, né? Buscar dados educacionais seria interessantíssimo trazê-los aqui, né? E aí o judiciário se pergunta, bom, o que eu venho fazer com as minhas decisões e qual é a projeção social dessa minha decisão? Ela é só um papel ou eu tenho que fazer com que ela exista socialmente? Porque as pessoas procuram resolver um problema. E cada vez, e aí a briga também, a briga do processo, né? Fato e direito, né? Cada vez mais o contexto social adere-se como fato e vem mostrando uma insignificância do direito, porque o direito ele é insuficiente para as demandas atuais. E se nós formos pensar para as demandas atuais, esses novos pensadores, a nível de globalização, né? Uma hipercultura, né? Assistindo programas de TV, principalmente a gurizada que gosta dessas séries e afins, né? Hoje nós temos programas que passam relacionamentos globais. Como eu vou resolver um problema desses, né? Fora os problemas sociais que nós temos e que não resolvemos. E essa, eu tenho visto, professor Cristiano, que é a maior preocupação, não só do judiciário. Nós que somos da academia, e eu sei que o senhor escreve também sobre, nós viemos há muito tempo criticando o judiciário. E essas críticas, como o judiciário é amplamente uma ciência jurídica, ele nasce de uma ciência jurídica, ele se repensa através da base da ciência para fora. Então, essas críticas, elas são necessárias e o judiciário acaba absorvendo, porque as pessoas que lá estão têm formação jurídica. Aí, toda a lógica do ensino e afins, né? E eu vejo como alguns pontos, eu até marquei, fenômenos e efeitos de tudo isso, dessa nova postura do judiciário, né? Bom, nós buscamos uma resposta do judiciário que saia daquele senso comum, que é aquele senso do cotidiano, resolver o problema sem efeito de juridicidade, sem ciência, né? E as teorias atuais hoje vêm batendo veementemente, vem com muita força, né? Para que acabe-se essa tradição do senso comum. E nós, isso que nós já, né, professor Cristiano, nós já vínhamos estudando faz 10, 15 anos atrás, né? E cada vez ganha mais adeptos essas questões. E outra, uma exigência social muito grande, outro fenômeno, uma exigência social muito grande, porque o nosso legislativo e executivo não nos dão respostas adequadas do direito e tornam o nosso direito ineficiente. 2 exemplos que eu dou. Estão pensando agora em aderir um marco legal da inteligência artificial, sendo que existe há muito tempo inteligência artificial, debate, produção autônoma de
de dados. A proteção de dados também é uma lei que veio agora, a ser introduzida no passado, e há muitos anos existem regulações em outros países. Nessa insuficiência do Poder Legislativo em criar leis, o Judiciário ele ganha um espaço grande. E nesse espaço grande, bom, eu vejo vários ativismos, mas o ativismo que eu vejo mais atual é o ativismo a partir do Código de Processo Civil de 2015, que nos amplia e trazem as partes como elementos fundamentais para a construção de um diálogo dentro do processo, em que retira o juiz da figura central, e esse é o juiz do século XXI, é um juiz colaborativo, né? O juiz coopera e faz com que nasça vários outros diálogos dentro do processo, né? Não deixando de lado a eficiência, né? Mas esse juiz é um juiz que é aderente dessa sociedade e deve ser aderente do diálogo, coisa que a gente muitas vezes não vê. Eu penso também que a gente tem que fazer o nosso meia-culpa aqui, né, Paulo? Enquanto professores, né? Porque as academias de ensino jurídico, elas tradicionalmente, elas formam para a cultura bélica, nós investimos muito pouco nas técnicas de solução outra de conflitos, né? Nós incentivamos a processualidade, isso tem que ser levado em consideração também em vários sentidos. E vejam que nós falamos, no contexto do ensino jurídico, nós falamos pouco em arbitragem, em mediação, em conciliação. Nós incentivamos pouco isso. Olha, nós já incentivamos muito menos do que incentivamos hoje, isso é fato, né? Mas ainda continuamos trabalhando pouco com isso. E claro, qual é o efeito disso? Tudo isso acaba desembocando num poder judiciário que se vê, né, embretado em meio a milhares de processos, a milhares de recursos. Nós temos 1.500 recursos, em média, por tribunal, por dia sendo interpostos. É um número muito alto esse. Então, realmente, assim, sem aproveitando o teu gancho, né, sem o apoio da inteligência artificial aí, usada de forma consciente, vai ser bastante difícil que se administre esse número de processos e que a gente consiga encontrar respostas adequadas aí, né, em todos esses casos submetidos. Não que a gente está achando que a inteligência artificial é a grande panaceia aí, é a grande solução para todos os problemas, mas ela pode sim servir como um apoio interessante. Eu queria te ouvir para a gente finalizar aqui, temos mais 2 minutinhos, né? O legislador do Código de Processo Civil reage a tudo isso, estabelecendo lá a necessidade de se decidir de forma coerente e íntegra. Como é que tu vê essa necessidade estabelecida pelo Código em meio a essa quantidade quase infinita de processos hoje no Brasil? Justamente esse é um grande problema nosso hoje, né? A coerência e integridade do direito. O que seria isso, né? Manter uma segurança jurídica para esse direito. Só que aí é um reflexo interessante, né? Tudo que o legislativo deixa de fazer, tudo que o legislativo, não é uma crítica ao legislativo, né? Eu quero que compreendam aí os ouvintes, mas enquanto se preocupam com debates orçamentários, né? O judiciário tem que se preocupar com problemas. E esses problemas, muitos hoje deles, para gerar essa grande número de litigiosidade, são espaços vazios legais, né? O Bob falava como a fila do banco, espaço jurídico vazio, mas nós temos faltam leis, faltam melhores regulações, e cada vez mais nós procuramos, e isso rompe a integridade de um direito legitimamente posto, criado, né, pelo Poder Legislativo, que é quem deveria criar as regras, né? E aí nós temos o segundo problema, né? Tem a integridade e coerência, ela não é amplamente cercada, não criamos segurança jurídica para isso. E aí, num segundo momento, nós temos os precedentes, que temos uma teoria boa de precedentes obrigatórios no Brasil, mas não são seguidos, né? Não são seguidas, cada região decide de um jeito, e então as interpretações acabam violando o próprio sistema, ao invés de resolver problemas que são importantes, de forma inteligente, né? Eu vejo isso. Nós temos muito que conversar sobre esses temas todos. Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto, mas eu queria te agradecer
As agendas são sempre lotadas, né, professor? Mas agradeço aqui em nome da equipe da TV, da Universidade Franciscana, a tua participação e fica aí o convite para uma próxima oportunidade já. Eu que agradeço, professor Cristiano, o carinho que vocês têm, né, é recíproco, o nosso carinho, né? A hora que nós tivermos oportunidades aqui, vamos conversar e trarei vocês aqui também para nós debatermos esses temas que são tão relevantes no bojo social, não é só no jurídico, né? Principalmente essa realidade social que nós não olhamos no jurídico, né? Maravilha, professor. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.